Surgido na Dinamarca em 1981, com músicos oriundos de grupos como Bratz, Black Rose e Danger Zone, o Merciful Fate tornou-se, com o passar dos anos, uma das bandas mais influentes do cenário do heavy metal mundial. Após algumas demos, foram convidados a participar da coletânea Metallic Storm em 1982, com a música Black Funeral, que veio a ser sua estreia em vinil. Logo depois, com a formação estabilizada em King Diamond, vocais, Hank Sherman e Michael Danner, guitarras, Timmy Hansen, baixo e King Rus, bateria, conseguiram um contrato para a gravação de um EP. Era o começo da trajetória de uma das mais importantes bandas dinamarquesas da história, além de ser das mais polêmicas também. Merciful Fate EP, 1982. Também conhecido como Nuns Have No Fun, o primeiro EP tem apenas 4 músicas, mas já deixava claro o potencial daquele então novato grupo. O riff e o solo que abrem Doomed by the Living Dead, bem como o restante da faixa, e a fúria de A Corpse Without Soul, fizeram com que estas duas canções se tornassem clássicos da carreira do Merciful Fate. A também excelente Nuns Have No Fun e a mais cadenciada Devil Eyes acabam sendo mais esquecidas pelos fãs, mas também possuem muitas qualidades. As letras de cunho anticristão ou de temática obscura, e por vezes lembrando a atmosfera dos filmes de terror, os solos e riffs da dupla de guitarristas e principalmente os vocais de King, indo do mais alto falsete ao próximo do gutural com facilidade, em um ponto que sempre foi algo tipo ame ou odeie na carreira da banda, acabaram conquistando muitos seguidores e abriram caminho para o primeiro full-length no ano seguinte. Melissa, 1983. Apenas 7 faixas foram o suficiente para gravar o nome do Merciful Fate como um dos mais importantes do heavy metal mundial. Lançadas no mesmo ano dos discos de estreia do Metallica e do Slayer, canções como Evil, Curse of the Pharaohs, Into the Coven, Black Funeral e o épico Satan's Fall conquistaram seguidores mundo afora, com seus riffs e solos impressionantes, e a temática sombria de suas letras, mantendo os tópicos obscuros e deixando ainda mais clara a filosofia satanista de King, que era, e ainda é, um seguidor de Anton LaVey, o fundador da Church of Satan no Zewa. A longa e atmosférica faixa título tomou o nome de um crânio humano real, que King usava durante suas apresentações, e que acabou roubado durante a turnê do disco. At the Sound of the Demon Bell acaba sendo a canção menos lembrada deste debut, mas também tem bastante qualidade, com muitas variações. Em 2005 foi lançada uma edição remasterizada comemorativa aos 25 anos do álbum, com muitas faixas bônus e um DVD extra. Melissa é um dos clássicos do heavy metal, e se você gosta do estilo e nunca o escutou, compense esta falha imediatamente. Don't Break the Oath, 1984. Com o próprio Tinhoso na capa avisando para não quebrar o juramento, e ainda mais trabalhado em termos de arranjos, Don't Break the Oath é considerado por muitos como o ponto alto da carreira do Merciful Fate. Embora eu prefira o primeiro álbum, é impossível não reconhecer a qualidade de faixas como A Dangerous Meeting, Nightmare, Desecration of Souls, Gypsy e Welcome, Princess of Hell. Lembro de ter este disco em vinil nacional, lançado, se não estou enganado, pelo selo Combat Records. A gravação era horrível e fez com que eu me afastasse da banda por um bom tempo. Apenas na era do CD foi que descobri como este disco era bom, com a melhor sonoridade que as cópias neste formato trouxeram. Voltando ao tracklist, a assustadora The Oath tem em sua introdução teclados executados pelo próprio King Diamond, e To One Far Away é uma curta e triste peça instrumental com base feita pelo violão e apenas algumas vocalizações feitas por King, algo diferente na carreira da banda até então. Night of the Unborn é uma faixa que não é muito lembrada pelos fãs, e a clássica Come to the Sabbath encerra outro marco na carreira da banda e do heavy metal mundial. Audição obrigatória. The Beginning, 1987, reunindo as 4 faixas do primeiro EP ao lado B do single Black Funeral, a música Black Masses, um outtake do álbum Melissa,
e a 3 faixas gravadas ao vivo para o programa The Friday Rock Show, da BBC Radio 1, Curse of the Pharaohs, Evil e Satan's Fall. Esta é uma coletânea lançada pela gravadora Roadrunner após a dissolução do grupo em 1985. Para muitos, foi a primeira chance de ouvir o Merciful Fate ao vivo, apesar de ser em um ambiente sem plateia como o do estúdio da rádio, e só por isso o álbum já mereceria certo destaque. A edição em CD, com uma capa diferente, ainda conta com a faixa bônus Black Funeral, presente na coletânea Metallic Storm, a estreia da banda em disco, que no encarte tem creditada a presença do guitarrista Benny Peterson, que na época estava no lugar que seria de Michael Danner, algo que, ao que consta, não ocorreu, pois Hank teria gravado todas as guitarras nessa faixa. The Beginning é um lançamento para completistas, mas altamente indicado àqueles que não conseguirem ter acesso ao raro EP de estreia na versão original. Confira sem medo. Return of the Vampire, 1992. Outra coletânea, desta vez mais interessante que a anterior, reunindo antigas demos do grupo, algumas com a presença efetiva do guitarrista Benny Peterson, no único disco oficial a contar com sua presença, outras ainda dos tempos do Bratz, banda da qual King e Hank participaram. Tem como curiosidades as versões originais de faixas como Curse of the Pharaohs, A Corpse Without Soul, Desecration of Souls, aqui chamada On a Night of Full Moon, A Dangerous Meeting, ainda com o nome Death Kiss, e Return of the Vampire, que só sairia oficialmente no disco In the Shadows, com um arranjo diferente. Burning the Cross era a única música do Merciful Fate a não ter sido regravada depois, visto que as faixas que completam o tracklist, Leave My Soul Alone, MDA e You Asked For It, que serviria de base para Black Masses, presente em The Beginning, faziam parte da demotape do Danger Zone, um grupo formado por alguns membros do Merciful, mas que existia em paralelo à banda e tem um estilo diferente do característico som malvado dos dinamarqueses. Vale pela curiosidade de se ouvir uma banda ainda iniciante, mas já carregada de talento. Durante a turnê de Don't Break the Oath, especialmente após sua primeira passagem pelo ZEUA, Hank Sherman passou a ter outros gostos musicais, além de usar roupas brancas ou de cor clara no palco, em contraste com as cores escuras usadas pelos outros integrantes. Quando King e ele se reuniram para trabalhar no terceiro álbum do Merciful Fate, ficou clara a incompatibilidade musical que os novos gostos de Hank haviam colocado entre os 2 principais compositores da banda, e o vocalista decidiu por acabar como grupo. Hank formou o Fate, com quem gravou vários discos, e King partiu para uma carreira solo, tendo a seu lado Michael Danner e Timmy Hansen. O baterista Kim Roos, que não tinha um bom relacionamento pessoal com King e Michael, acabou virando carteiro. No começo dos anos 1990, Hank, Michael e Timmy se uniram em um projeto chamado Lavina, que daria origem ao Zoser Mess, o qual inclusive chegou a lançar um disco. Danner convidou King para ouvir o material que ele preparava para o segundo álbum de sua nova banda, e o vocalista, ao ouvir as músicas, acabou achando a qualidade do material muito boa. Isto foi o estopim para a volta do Merciful Fate,